Olá! Hoje, vamos mergulhar num assunto que, olha, tá pegando para todo mundo que lida com tecnologia, especialmente nos negócios: a ética da inteligência artificial. Olá, é um tema quente, sem dúvida. E crucial, né? Super crucial. A gente vai se basear aqui numa análise bem interessante, acadêmica, do Vincent Muller, de 2021. Ele mapeou os debates éticos mais importantes. Isso. E o legal é que a ideia é, bom, ir além daquela conversa superficial, do marketing, sabe? Da tal lavagem ética. Exato. A gente quer entender os desafios reais, né? Que a IA traz, seja como uma ferramenta que a gente usa, ou, quem sabe, no futuro, como um agente mais autônomo. Perfeito. E começar pelo começo, né? As questões que surgem do uso da IA por nós humanos. É por aí que a análise do Muller começa, e acho que faz todo sentido. Faz total. Porque a IA deixou de ser só tipo um papo técnico, né? Ela tá aí mudando o mercado, modelo de negócio. Com certeza. Então, entender a ética disso é estratégico. Não tem jeito. E a análise ajuda a organizar essa confusão toda. O primeiro ponto que ele levanta, e que bate direto na relação com o cliente, é a privacidade. Nossa, privacidade. E aí a gente entra naquela história da economia da vigilância, né? Dados viraram o novo petróleo, como dizem. Pois é. E as gigantes de tecnologia, bom, elas usam esses dados pessoais como matéria-prima. Muitas vezes, a coleta não é lá muito transparente, vamos combinar. E como é que as empresas navegam nisso? Porque a IA, pelo que entendi, só intensifica essa coleta, certo? Exponencialmente. Reconhecimento facial, análise preditiva. Nossa, a IA cria perfis super detalhados. É quase aquele ponto que o Harari levanta, né? Os sistemas podem nos conhecer melhor que nós mesmos. Assustador pensar nisso. E para o usuário comum fica difícil controlar os próprios dados, imagino. Muito difícil. Mesmo com leis como a GDPR na Europa, que é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, o controle efetivo ainda é um baita desafio. E para as empresas, tem um risco aí, né? Reputacional, operacional. Mas, além do risco, tem oportunidade aí. O Miller sugere que cuidar da privacidade pode ser mais do que só cumprir a lei. Sim. Ele aponta que investir em tecnologias que preservam a privacidade pode ser um diferencial competitivo. Sabe, não é só evitar problema, é construir confiança, atrair um público que está mais ligado nisso. Interessante. E isso já puxa outro gancho sensível que ele menciona. Manipulação. Pois é. Manipulação. Como assim? Além daquela publicidade direcionada que a gente já conhece, Vai além. É usar a IA para, influenciar mesmo o comportamento. Seja do consumidor, seja até do eleitor, né? O caso Cambridge Analytica mostrou isso bem. sim, aquele escândalo. Exato. E tem também os tais padrões obscuros, sabe? Aquelas interfaces de app ou site que são desenhadas para te induzir a clicar, a comprar, a passar mais tempo ali, explorando nossos vieses. Nossa, isso virou modelo de negócio para alguns, né? Infelizmente. E aí você soma a isso a ameaça dos deepfakes, que podem acabar com a confiança no digital. Fica um cenário complicado. A tecnologia avança muito mais rápido que a regra, né? Cria um vácuo perigoso. Essa falta de transparência me leva para outro ponto que o Muller destaca: a opacidade, a famosa caixa preta da IA. Ah, a caixa preta. Um clássico já. Como é que a gente confia numa decisão de crédito ou numa seleção de currículos se não dá para entender como o sistema chegou lá? Essa é a questão central da opacidade, né? Especialmente com o machine learning que aprende sozinho. A própria GDPR até fala num direito à explicação, mas... Mas na prática é difícil, bem difícil. Criar uma IA explicável que funcione mesmo, que seja útil, ainda é um desafio técnico enorme. E o pior, essa falta de clareza pode esconder outro problema grave: Que seria? o viés. Ah, O viés algorítmico, tipo o caso da Amazon. que o sistema de recrutamento aprendeu a discriminar mulheres porque os dados do passado já tinham esse viés. Exatamente esse. A IA aprende com os dados que a gente dá para ela. Se esses dados carregam preconceitos históricos, e geralmente carregam, a IA pode acabar perpetuando, até piorando isso. Nossa! E definir o que é justiça num algoritmo deve ser complexo. Extremamente. Técnica e eticamente falando. O que nos leva a outra questão de fundo.
que é a autonomia crescente desses sistemas. É verdade. Carros autônomos, até armas. E aí, quando algo dá errado, de quem é a culpa? A análise fala disso. Fala assim, ele discute a chamada lacuna de responsabilidade. Nossas leis, nossa ética, não foram pensadas para máquinas agindo sozinhas, né? Responsabilidade civil, criminal, de produto, tudo isso precisa ser adaptado. E aqueles dilemas do bonde, os trolley problems, isso ajuda na prática? Olha, são mais exercícios de pensamento, né? Para provocar reflexão sobre ética. Não são exatamente um guia prático para programar um carro, por exemplo. O desafio real é o outro. Qual seria? Estabelecer quem é responsável em cada etapa, garantir que tenha supervisão humana onde precisa, principalmente em sistemas críticos, é mais sobre governança e design responsável do que sobre dilemas filosóficos abstratos. Entendi. Então, fazendo um resumo rápido do que a gente viu pela análise, tem essa tensão forte entre inovar com dados e proteger a privacidade. Sim. O risco real de manipulação em massa, Uhum. a dificuldade de confiar em sistemas caixa preta que ainda podem ser enviesados. Exato. E, por fim, esse nó da responsabilidade quando a IA age sozinha. Perfeito. E tudo isso num contexto onde a lei corre atrás da tecnologia, né? E muitas empresas, às vezes, fazem só uma lavagem ética sem mudar de verdade o jeito de operar. A ética precisa entrar mais fundo nos processos. Para a gente fechar, então, fica uma provocação, inspirada um pouco nessa análise e em gente como Harari e Kissinger. Se a IA pode mesmo nos entender de um jeito que nem a gente se entende e tomar decisões por caminhos que a gente não acompanha, qual o impacto disso para as nossas decisões de negócio e para a nossa autonomia como seres humanos, no fim das contas? É, uma pergunta pesada. Talvez a urgência agora seja mesmo desenvolver uma espécie de bússola ética forte para a gente conseguir navegar essa tecnologia que está dominando tudo, né? Fica a reflexão.